O que quer dizer a palavra pastor? Por que os sacerdotes de hoje são chamados de pastor? Por que os padres, cardeais, bispos da Igreja Católica são chamados de pastor? Como surgiu isso? E o que quer dizer a palavra pastor? E o que é um pastor? Vamos saber hoje. No livro de João, capítulo 10, Jesus diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, quando vê o lobo, ele foge. Mas o pastor não, que é dono das ovelhas, ele enfrenta o lobo. Eu sou a porta, por onde as ovelhas entram no curral. Elas entram e saem. Jesus também falou que as ovelhas ouvem a voz do pastor, mas não ouvem a voz do estranho. Ele falou também, no capítulo 10, que quem não for pastor é ladrão e salteador. Porque as ovelhas só escutam a voz. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz. E elas conhecem a minha voz. E eu as conheço. E ainda no capítulo 10, Jesus fala que só haverá um só pastor e um só rebanho. Quem é esse rebanho dele? Quem é esse pastor dele? No livro de João, capítulo 14, Jesus diz: Não vos deixarei sozinho, enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que estará convosco. Ele vos convencerá da justiça, do juízo, vos ensinará e vos fará lembrar de todas as minhas palavras. O Espírito Santo, ele é o nosso pastor, que nos guia, que nos convence, que nos apacenta, que nos diz. Ele dentro do nosso coração diz: não olhe, não toque, não mexa, não pegue. Não precisamos de um pastor, porque só há um pastor. O apóstolo Pedro, no 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, Pedro diz: Eu saúdo os presbíteros, porque eu também sou presbítero. Pedro não era pastor. E Pedro ainda diz o seguinte: Jesus é o bispo e pastor das nossas almas. E também nós somos ovelhas do seu rebanho, porque Jesus disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não mandou Pedro apacentar as suas ovelhas, e sim as ovelhas de Cristo. Então, porque existem tantos pastores, todos se dizem ser pastor, eles acreditam que tem que haver um líder da igreja, tem que haver alguém responsável pelas ovelhas, não de Cristo, a deles mesmos. Eles se denominam pastores. Eles dizem que vão responder pelas ovelhas, mas quando elas vão para as ruas se drogar, se prostituir, eles não vão lá buscar. De madrugada ele está dormindo com a mulher gostosona que ele tem, no apartamento de luxo, no ar-condicionado. Ele não está nem aí para quem está. Ele vai culpar aquela pessoa que abandonou a Cristo. Ou seja, abandonar a igreja, na cabeça desses pastores, é abandonar Cristo. Eles esquecem ou eles ignoram que o justo viverá da fé, não da lei. Pela lei ninguém será justificado, diz o apóstolo Paulo. E muito menos por uma doutrina criada por homem. Há 100 anos atrás, há 2000 anos atrás, os apóstolos levantaram a igreja. Há 100 anos atrás, os evangélicos levantaram a igreja. Mas eles dizem que a igreja deles é maior do que a igreja dos apóstolos. Porque eles têm a sua própria doutrina, sua própria mensagem, sua própria escola dominical, seu próprio discipulado, seus próprios dogmas e seus próprios líderes. Antes de 313,
o pastor da igreja era Jesus, como os apóstolos falaram. E o próprio Jesus disse: eu sou o pastor de vocês, e não haverá outro. Quando for escolher o sucessor de Judas, então fizeram um sorteio os apóstolos e Jesus, o próprio Jesus, escolheu alguém que estava ali. Mas os apóstolos não tomaram a decisão. No ano 313, um imperador romano chamado Constantino criou a primeira igreja cristã, que é a Diocese de São Pedro, o cristianismo baseado na Bíblia. E ele se tornou o primeiro papa. Então, desde aí, inventaram o pastor, o sacerdote, o vigário de Deus, aquele que representava Jesus na terra. E as decisões do cristianismo não passou a ser a da Bíblia, a dos apóstolos, e sim de um só homem, ditando e dizendo o que tem que ser feito, condenando, julgando e condenando tudo aquilo que opina contra o ministério. Ele só tomando decisão pela igreja toda, se passando pelo próprio Jesus. Assim como Jesus fazia entre os apóstolos, que não tomavam decisão nenhuma, se não fosse unânime, eles só tomam decisão. E até hoje, do catolicismo para os evangélicos, também os pastores estão sentados ao redor de diáconos e presbíteros, porém com a cadeira mais alta, simbolizando que ele é o Supremo. E algumas igrejas evangélicas têm pastor presidente, ou seja, acima do presidente não está ninguém, nem Cristo. Porque se ele é o presidente, Cristo é o quê? Um presbítero. E assim como o Papa governava, eles também tomam as decisões. Eles é quem diz o que tem que acontecer e o que se dizer na escola dominical. E ele que tem que escolher as mensagens do discipulado. Ele é quem escolhe quem vai pregar, quem vai para o vocal e quem não vai. Porque é ele quem toma a decisão que Jesus deveria tomar. Porém que quando o povo de Israel, que não tinha rei, pediu um rei homem de carne e osso, Samuel se irritou e Deus disse: por que você se irritou, Samuel? Esse povo não rejeitou a você, e sim a mim. Vai e elege Saul. Samuel elegeu Saul e apresentou ao povo e disse: aqui está o rei de vocês. Quando os inimigos de vocês vierem, o rei é que vai tomar conta. Porque Deus não vai mais defender vocês. Porque vocês fizeram grande mal escolhendo um homem como rei, sendo o Senhor vosso Deus o vosso rei. E o povo disse: viva o nosso rei, que o nosso rei nos defenda dos nossos inimigos. E a Bíblia diz que foi grande mal a decisão do povo. E hoje, Davi disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas os homens elegem e abrem sua boca. O anjo está registrando no livro da vida que este ser humano que está aí na cadeira do teu templo é o teu pastor. Modificando o Salmo 23. Quando você clamar, não clame por Cristo, que ele não responderá, como disse Samuel. Clame pelo SAMU, clame pelo 190, clame pelo governo ou até pela sorte. E se você quiser, pelos orixá. Porém o Senhor não te responderá, porque ele disse: o há de seguir um senhor ou outro. Se esse teu pastor é pastor da tua igreja, então ele é senhor. Então não pode haver dois senhores numa igreja. E então, irmão, porque Paulo mandou eleger bispos e presbíteros, Paulo mandou com que colocasse alguém capacitado para enxergar problemas e resolvê-los. Alguém especialista na palavra para traduzir a mensagem do Senhor. Um homem que administrasse as questões terrenas da congregação, mas não tomar decisões do céu.
um homem que zelasse e liderasse as ovelhas do pastor que é Cristo, porque esse título é de Jesus e essa palavra é insubstituível. Os argumentos da arrogância e da vaidade deles é dizer que a uns foi dado o direito de ser profetas. A Bíblia estava falando dos profetas de Israel, Isaías, Jeremias. A outros foi dado o direito de ser professores. A outros foi dado o direito a ser pastor. No original, qualquer imbecil sabe que não está a palavra pastor, está a palavra líder. Não está a palavra pastor, porque esse título é dado a Jesus. Está a palavra de líder. A uns é dado o título de líder, ou seja, bispo, mas não a palavra pastor, porque quem decretou pelo Espírito Santo que o pastor seria Jesus foi Davi. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Ele não disse, o Senhor é um dos meus pastores. Ele disse, o Senhor é o meu pastor. Ele decretou só um, como Jesus disse, só haverá um e um só rebanho. A Bíblia também fala, lá em Mateus 23, versículo 8 ao 10, Jesus proíbe, vocês não chamem ninguém de professor, que quer dizer mestre, está escrito mestre, porque um só é o vosso mestre. Vocês ninguém chame pai, que quer dizer padre ou papa, porque um só é o vosso padre, o que está no céu. Vocês a ninguém chame rabi. Rabi é mestre, é professor. Por que eles colocaram duas vezes mestre? Porque no original está pastor. A ninguém chame pastor, porque um só é o pastor, que é o Cristo. Até a tradução da Bíblia eles mudaram para justificar seu cargo superior supremo de governante da igreja, com direito a ficar com a parte do dízimo e receber tapinhas nas costas e elogios, como o próprio Jesus disse que eles seriam. Ouve apenas a voz do seu pastor. O pastor, Vamos ao teste número 1. o pastor, ele é dono das ovelhas. E então ele compra ovelhas, cuida delas, Teste número 2. e ele deixa o mercenário tomando conta e vai vender as lãs, vai para o comércio. Mas a ovelha só escuta a voz do seu pastor, não do mercenário. Jesus, Teste número 3. ele é o pastor. De maneira nenhuma eu vou ouvir a voz de William Branham, Johnny Davis Russell, Agora vamos ao pastor das ovelhas. nem a voz de Ellen Goldwhite, nem a voz de Moisés. Observem a reação. Não vou ouvir a voz desse pastor que está aí sentado na tua igreja. Não vou ouvir a voz da teologia do discipulado, Elas ouvem apenas das cartas de Santo Agostinho. Não vou ouvir a voz desses pastores de televisão, dos gideões. Quando eu quiser ouvir a voz do meu pastor, eu abro a Bíblia do livro de Marcos, Lucas, João. Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Porque eu seguirei só o meu pastor. Apocalipse 19, 10. E eis que João foi se curvar diante do anjo, ele disse, não faça isso, eu sou escravo teu e de teus irmãos. Adora a Deus e segue a mensagem de Jesus Cristo, porque a mensagem de Jesus Cristo é o espírito de profecia dentro da igreja. Ou seja, a mensagem de Jesus Cristo é a mensagem certa para a igreja, porque é a voz do pastor. E ovelha nenhuma segue
O estranho segue só o seu pastor. Eu não troco Jesus por pastor cheio de bosta na barriga. Não troco Jesus por profeta da nova era. Não troco Jesus por doutrina de igreja. Não troco Jesus por lei de Moisés. Não troco Jesus por instituição religiosa registrada no cartório. Não troco Jesus por nome sagrado nem santo, nem por vela, nem por oferenda, nem por mensagem específica. Não troco Jesus por cruz, por crucifixo, por Maria, por Nossa Senhora, por Iemanjá. Não troco Jesus por nada, porque Jesus é a minha igreja, é o meu pastor, é a minha fé, é a minha salvação, é o meu Senhor, é meu Salvador. Ele é minha doutrina, Ele é minha palavra. Ele, só Ele, o diabo não vai me acusar. Por quê? Porque o diabo não tem o que acusar sobre mim. Porque diante do trono branco, o diabo, Jesus perguntar: você vês aquele meu servo? O diabo vai dizer também: ele não tem religião, ele não tem igreja, ele não tem doutrina, ele não tem pastor aqui na terra, ele não tem líder, ele não dá ouvido ao discipulado, nem revistinha de Testemunho de Jeová, nem revista da escola dominical, ele não segue as cartas de Agostinho, ele não segue os dogmas católicos, ele não acredita em nada que o homem inventou aqui na terra, ele só confia, só tem fé em tu e confia no teu nome. Ele só segue o reino dos céus, a nova Jerusalém celestial que está no céu, e ele é guiado pelo teu espírito. Também o diabo diria para Jesus, também ficaria muito difícil de confundi-lo, de enganá-lo, porque nada da terra ele aceita, só do céu, vindo de ti.